É comigo mesmo, o Flamengo, como já era esperado, bateu o Sport por 3-0 na Ilha do Retiro e poderia ter feito 5-6. O Flamengo bateu o Sport por 3-0 e segue caçando o Internacional. Mas eu ainda vejo o Internacional eu acho que todo o Brasil, né? Com muito mais possibilidades de ser campeão brasileiro. Inclusive, os sites de estatísticas colocam o Internacional com 74% de chances de ser o campeão brasileiro de futebol. Ao Flamengo hoje subiu para 16%, enquanto que o Atlético Mineiro tem 8% e o São Paulo, esse aí, convenhamos, já era, tem 2%. Eu coloco também o Atlético Mineiro com chances assim, 8%, chances reduzidíssimas de provocar uma reviravolta nesse campeonato brasileiro. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise aqui dos jogos que restam aos 3 times no Campeonato Brasileiro. Vou me apegar mais a Internacional, líder Internacional, e ao Flamengo. Na quinta-feira, o Inter tem um jogo dificílimo, talvez o mais difícil, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Vasco da Gama. O Flamengo enfrenta o Vasco, mesmo sendo clássico, né, de muita tradição, mas eu acho que essa tradição já foi quebrada nos últimos anos. O Flamengo é favoritaço para este compromisso contra o Vasco da Gama. Depois, meus amigos, o Flamengo vai ter no final de semana, aí sim, um jogo terrível, fora de casa contra o Bragantino. O Internacional vai jogar no dia 10 de fevereiro contra o Sport no Beira-Rio. Convenhamos, né? Uma mão com açúcar, como foi hoje para o Flamengo. Para quem quer ter a batida de campeão, o Sport Recife tem que ser considerado, claro que tem que ter aquele respeito para não ser surpreendido e tudo mais, aquele papo do futebol, mas um dos times mais fracos do Campeonato Brasileiro. Bom, aí o Inter ainda tem o Vasco no Rio de Janeiro, o Flamengo no Rio e fecha contra o Corinthians em Porto Alegre, cumprindo assim o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, então, tem o Vasco, o Bragantino, pega o Corinthians e o Inter em casa e vai jogar a última rodada contra o São Paulo, que deve estar com o ambiente, vai melhorar o ambiente do São Paulo depois que o Diniz saiu. O Atlético Mineiro tem fora o Goiás e o Fluminense. O Fluminense é uma pedreira, porque luta por vaga aí em Libertadores da América. O Bahia em casa, o Sport fora e o Palmeiras em casa, a tabela do Atlético Mineiro. Pela minha, eu penso assim, aqui já é um palpite meu, o Internacional será campeão no Rio de Janeiro. Acredito que o Internacional no Rio de Janeiro será campeão, ou no jogo contra o Vasco ou no jogo contra o Flamengo. Estou acreditando até que na partida contra o Vasco, vamos colocar mais no jogo contra o Flamengo, o Internacional chegue à conquista do Campeonato Brasileiro. Não vejo, assim, chances para o Atlético Mineiro, não acredito numa decisão de título na última rodada. Eu estou descartando o Atlético Mineiro, não vejo chances. Estou até descartando o Atlético Mineiro. O Flamengo, eu acho que acordou tarde demais. Tarde demais. Eu não sei se ele vai conseguir, no jogo contra o Internacional, ter uma condição que lhe dê uma condição para igualar a pontuação do Inter. Porque esse jogo contra o Bragantino será terrível para o Flamengo, lá em Bragança Paulista. Será terrível para o Flamengo em Bragança Paulista. Então tem 2 jogos aí, o Inter pegando o Atlético Paranaense fora e o Flamengo jogando contra o Bragantino. Contudo, o Internacional tem 4 pontos de vantagem, o que lhe dá uma situação para, acredito eu tenho que dar aqui a minha opinião, ser campeão no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Mas estamos chegando ao final de um campeonato brasileiro com 2, 3 times, eu acredito que 2, né, na disputa pelo título, com o Internacional tendo 74%
de possibilidades de ser o campeão brasileiro. Conto com vocês, Sérgio Boas, aqui no YouTube. Compartilhe com seus grupos de amigos, vão fazer o canal crescer e deixe lá o seu like. Valeu, galera, com o seu comentário. Essa camisa aqui, por curiosidade, é a do Johan Cruyff, um ídolo que eu tive no futebol. Comprei essa camisa lá no estádio do Barcelona. Johan Cruyff, um grande ídolo que eu tive, o holandês que jogou pelo Barça, camisa 14, mas aqui também não dá para ver, né? Tá lá, ó. Tá aí. A camisa, deu para ver um pouco, né? Do Cruyff, um dos grandes ídolos que eu tive. Valeu, galera, aquele abraço!